Olá, futuros alunos maquenzistas. Nós estamos aqui hoje para falar para vocês sobre o curso de Engenharia de Produção e as disciplinas que nós ministramos no curso. Então, estou eu, a professora Veridiana, a professora Maria Célia e o professor Laércio. Como vocês podem ver, cada um de nós aqui ministra diferentes disciplinas no curso. Porém, essas disciplinas, elas se integram e para que vocês possam utilizar esses conhecimentos no mercado de trabalho, dentro da universidade, mas também no mercado de trabalho, que é o mais importante. Então, eu queria passar a palavra à professora Laércio para explicar um pouquinho sobre as suas disciplinas e como que elas se integram com as disciplinas, por exemplo, de gestão de serviços, que é a minha disciplina, e a disciplina também de tomada de decisão, que é da professora Maria Célia, e explicar a aplicabilidade disso no mercado de trabalho. Ok, essa integração ela acontece devido aos desafios. Nós vamos no mercado de trabalho com o intuito de introduzir o mercado de trabalho para o futuro aluno, para o futuro profissional, para o nosso aluno. Nós buscamos desafios no mercado, desafios reais, de empresas reais, e aplicamos projetos a para esses desafios, com o intuito de solucionar esses desafios. Então, como um exemplo, na disciplina Lean Six Sigma, nós buscamos dados reais de marketplace, por exemplo, de vendas em marketplace, sobre a satisfação do consumidor, e fazemos, durante o semestre, uma proposta de melhoria para que aumente a satisfação do consumidor, por exemplo. Na disciplina Projetos de Fábricas também, nós projetamos uma fábrica da aquisição do terreno até a fábrica funcionando e trazendo lucro a partir de um desafio real, a partir de um modelo real. Nós trazemos profissionais do mercado para falar especificamente daquelas aplicações. Mas, além do método, além do pensamento científico, nós precisamos de integração com outras áreas também na engenharia de produção. A estatística é uma delas, ou a gestão de projetos também é muito importante. Quando a gente faz todo esse... Para você projetar uma fábrica, para você fazer um projeto real de uma empresa, você vai precisar ligar todas essas disciplinas. Então, é muito importante que estejamos todos bem ligados durante o projeto. Por exemplo, acho que a professora Célia poderia falar um pouco do que a estatística é aplicável aos nossos projetos. Sim, na verdade, a estatística, quando a gente pensa em estatística, a gente pensa numa questão mais teórica, tá? Então, o nosso curso aqui no Mackenzie, ele tem sim toda essa estrutura teórica, mas ela traz também, no decorrer do curso, a aplicação da estatística dentro do contexto da engenharia de produção. Quando a gente fala, por exemplo, da disciplina de controle estatístico de processo, o nosso objetivo é usar todas aquelas questões de estatística, tanto estatística básica quanto as distribuições de probabilidade, para a gente poder avaliar processos. Avaliar processos no sentido de melhorar esses processos. E aí, pessoal, eu não estou falando de um processo de manufatura, ou seja, somente daquele processo que transforma a matéria-prima num produto final. Eu falo também de serviços. Tá, de um processo de serviço. Eu estou falando, por exemplo, de avaliar a satisfação do cliente e de controlar quanto essa satisfação do cliente ela se mantém ao longo do tempo. Por quê? Porque aquele meu processo de atender o cliente ele tem que se manter estável. Tá? Então, a ideia é no contexto de qualidade, num contexto de melhoria. E aí vocês vão perceber que todas as nossas disciplinas, elas vão se interagir numa base única que é a estatística e dados, informações. Então, tanto a disciplina que a professora Veridiana ministra, quanto as minhas e as disciplinas do professor Laércio, ela tem como pano de fundo informações e dados, e a gente precisa coletar esses dados, coletar essas informações para que a gente possa monitorar o nosso processo, melhorar o nosso processo e mais, para que a gente consiga tomar decisões. Tá? Que é uma disciplina que a gente vê mais lá no final do curso, mas a gente não toma decisões sem dados, sem informações. Então, por trás disso, nós temos, sim, estatística e pesquisa operacional. Só que a gente vê isso de uma forma um pouco mais aplicada,
tá? Em contextos mais reais. Então, para vocês entenderem um pouco agora de como a gente operacionaliza essas questões aí, a professora Veridiana vai falar um pouco para vocês sobre projetos e sobre serviços, então. Então, pessoal, quando a gente fala de gestão de serviços, né, por que ver serviços na engenharia de produção? Hoje, nós vivemos em economias de serviços. Então, imagine uma empresa de manufatura que fabrica pneus. Hoje, no Brasil, a gente está passando por uma mudança onde as empresas estão deixando de vender o pneu para vender o serviço de manutenção. Então, imagine que você tenha pequenas transportadoras que falam, eu não quero mais comprar o pneu, eu quero comprar só a manutenção. Então, essa mudança de modelo de negócio, ela é uma realidade que o engenheiro de produção pode vivenciar. Então, ele vai deixar de só vender o produto, né, para vender o serviço. Então, como gerenciar esse serviço? Quais mudanças que impactam dentro da organização? Não só em termos, você continua sendo uma fábrica, continua produzindo produto, só que você não vende mais o produto em si, você vende o serviço. Então, para tomar essa decisão, se vou permanecer vendendo o produto ou vou vender o serviço, você pode usar técnicas de tomada de decisão que vocês vão aprender com a professora Maria Célia. Vocês podem também decidir por só vender, continuar vendendo só o produto, mas melhorar internamente a fábrica, né? E aí você ter projetos de melhoria. Então, você pode ter projetos de melhoria usando o que vocês vão aprender com a professora Laércio, que é o Lean Six Sigma. Então, como gerenciar esse projeto? Como coordenar os recursos? Que riscos que esses projetos vão poder apresentar, né? Então, como gerenciar isso, vocês vão ver na minha disciplina de gestão de projetos. Então, percebam que conforme a faculdade ela vai acontecendo, as disciplinas elas vão se relacionando. Mas não só nesse momento, né? Eu acho que uma pergunta que pode estar aí na cabeça de vocês poxa, eu vou entrar na faculdade, vou ficar um tempão para conseguir ver as matérias técnicas, como é que o Mackenzie trata essa questão? Como é que a engenharia de produção do Mackenzie trata a integração dessas disciplinas no começo, logo nos anos iniciais, ou logo que a gente inicia? Acho que o professor Laércio podia falar um pouquinho aí dos projetos que a gente tem feito com relação aí às certificações BELTs, né, do Lean Six Sigma. Perfeito. Nós fazemos, a certificação BELT é muito similar, são degraus que a gente vai subindo. Então, começa na faixa branca, white belt, yellow belt, amarela, green belt, verde, pode chegar até o black belt. E o aluno, já no primeiro semestre, ele já pode entrar num projeto de white belt, em que ele começa, ele tem essa formação como um projeto que nós chamamos projetos integradores, né, que integram disciplinas, ele já começa a ter o primeiro contato com o método do Lean Six Sigma. E aí ele faz projetos práticos, ele já vai se acostumando com o método, vai se acostumando com o pensamento científico, e ele vai evoluindo. No transcorrer dos semestres, ele pode chegar no faixa amarela também, o Yellow Belt, e lá no 10º ele pode concluir com o Green Belt. Pode sair já com o Green Belt, que é reconhecido pelo mercado, com a chancela do Mackenzie, inclusive. E, obviamente, que nós temos também a opção de Black Belt, que é lá na pós-graduação. Então, a gente pode chegar até o grau máximo, né, de certificação dentro do método Lean Six Sigma. Então, mas nos primeiros semestres, já desde o começo, a gente começa a ter interação com projetos reais. Acho que a professora Célia pode até falar um pouquinho do White Belt, né? O quanto eles estão relacionados com projetos reais, que preparando o aluno para ser um decisor, para tomar as decisões do futuro, para ser um gestor, e também tanto para o mercado de trabalho quanto para a própria iniciativa, para o próprio o aluno que tem um espírito empreendedor também vai se encaixar ali, porque ele vai se desenvolvendo e começa a surgir as ideias das empresas também, como montar, como crescer dentro da sua profissão ou criando um novo negócio. Na verdade, quando a gente fala desses projetos integradores, a gente está falando, sim, desses projetos BELTs, né? A gente começa lá com
com o White Belt, que logo no início do curso o aluno ele já tem a possibilidade de ingressar, onde ele tem uma noção geral do que é um projeto de melhoria, do que é um projeto Black Belt, as ferramentas que a gente usa e como a gente estrutura esse projeto. Mas, além disso, a gente tem esses projetos integradores, eles não estão direcionados somente para projetos de melhoria ou para os projetos BELTs. Eles estão direcionados para todas as áreas e para todos os cursos do Mackenzie. Então, são vários professores que oferecem vários projetos, cujo objetivo é a gente trazer todas as questões teóricas para aplicações práticas. Então, a cada semestre, esses projetos, eles são renovados, tá? Ou seja, são novos projetos que são oferecidos para os alunos e eles têm a oportunidade, então, de trabalhar na prática tudo aquilo que ele vê na parte teórica. Particularmente, quando a gente fala de tomada de decisão, a gente acaba fechando isso tudo, uma vez que a tomada de decisão ela é importante, porque vocês, ou o aluno do Mackenzie, eles estão sendo preparados para ser gestores, para ser decisores. E aí ele precisa conhecer quais são as técnicas, quais são as modelagens, como a gente faz para a gente tomar as melhores decisões, sejam operacionais ou sejam estratégicas para uma organização. Ok, então para finalizar, alunos, futuros alunos mackenzistas, é importante colocar que se o seu objetivo é trabalhar na fábrica com as técnicas aprendidas ou ir para a área de serviços, também você vai ter aplicabilidade no que é apresentado no curso e vai vivenciar logo nos primeiros semestres essa integração entre as disciplinas. Então, é importante vocês terem essa visão, porque se você gosta de interagir com pessoas e tecnologias e está preocupado com o seu futuro, o seu lugar é o Mackenzie. Seja um engenheiro de produção do Mackenzie e faça a diferença. Muito obrigada, pessoal.